Muito boa tarde, que bom estar juntos novamente. Estamos aqui já neste domingo tão especial, domingo 10 de maio, que estamos a eh, passar por esse tempo de quarentena, onde somos desafiados a viver uma experiência que nem todos nós estamos acostumados, não é? Mas, pela graça de Deus, temos a sua ajuda e podemos estar em família, podemos estar com aqueles que amamos, e muito especialmente hoje, num dia tão especial para as mães nas igrejas evangélicas, que estão a homenagear, e eu espero que cada uma das mães esteja a passar um bom tempo. E um grande abraço virtual desde aqui para todas elas. É bom sempre poder estar de novo compartilhando esse tempo. Desejamos estudar a Bíblia, e os domingos à tarde nós estudamos o livro ou a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós estamos a seguir capítulo por capítulo os ensinos do apóstolo Paulo, uma carta tão profunda, tão especial e tão importante dentro da fé cristã, não é? Sempre se fala que Romanos é a coluna, a estrutura do cristianismo, e nós precisamos conhecê-la e estudá-la o mais possível. Então, vamos a orar antes de estudar a palavra do Senhor. Vamos a pedir que o Senhor nos guie no estudo da sua palavra, e o Senhor nos ajude nesse processo. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esta tarde. Obrigado, Senhor, por cada um dos amigos e irmãos que estão conosco a seguir esta série de estudos, Senhor. Nosso desejo é poder conhecer-te mais. Assim como estávamos a falar nesta manhã, quando estudávamos sobre a oração, Senhor, nós precisamos conhecer-te mais. Nós queremos conhecer-te mais. Queremos saber como é o nosso Deus e o que nosso Deus pensa, o que nosso Deus fez por nós e faz por nós dia após dia. Por isso que iniciamos o estudo na carta aos Romanos. Senhor, nós reconhecemos limitados, nós reconhecemos, Senhor, que somos tão fracos e precisamos da tua ajuda. Por isso, Senhor, nesta hora nós clamamos pela tua ajuda, clamamos que o Senhor esteja a nos guiar no estudo da palavra e que seja o Senhor a nos ensinar. Deus, obrigado por esse tempo e obrigado por o privilégio de estar conectado com meus irmãos e com os amigos também. Oramos a ti, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Pronto, eu vos convido a abrir as vossas Bíblias no capítulo 7 de Romanos. Vamos a iniciar o estudo de um capítulo muito profundo e também que levanta questões profundas e muitas vezes difíceis de responder. Mas nós hoje só vamos ler os primeiros 6 versículos, sim, 6 versículos, e vamos a ver a introdução do apóstolo Paulo, que na realidade ele ainda está a seguir o argumento, a sua argumentação do capítulo 6, e depois, para o próximo domingo, se Deus permitir, nós entrar já a analisar o ponto central do capítulo 7, onde Paulo está a falar de uma situação que ele enfrentou, e nós vamos ir vendo isso. Mas vamos abrir capítulo 7 de Romanos, vamos a ler os primeiros versículos, e deixem-me aqui compartilhar com vocês para poder ler juntos, não é? Sempre é um desafio usar as ferramentas que temos aqui, não é? Vamos a ler Romanos capítulo 7, versículo 1 até o versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera.
E se for de outro homem, mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Esse texto é tão especial porque o apóstolo Paulo vai introduzir alguns conceitos interessantes, mas deixe-me só fazer um pequeno repasso daquilo que nós já falamos, principalmente no capítulo 6, para que nós possamos lembrar de que estamos a falar aqui. Quando o apóstolo Paulo inicia ali no capítulo 6, ele faz uma pergunta que depois vai voltar a repetir no versículo 15. Olha ali, versículo 1 do capítulo 6, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? O apóstolo Paulo está a responder a uma possível pergunta que pode surgir depois que ele falou que onde sobreabundou o pecado, não é? Superabundou a graça. Então, ele estava a falar no capítulo 5, no final do capítulo 5, que em Cristo, sim, nós podemos ser perdoados dos nossos pecados, ainda que esses pecados sejam imensos, que esses pecados sejam tão grandes, não é? Nós somos perdoados pela graça de Deus, porque a graça de Deus é mais grande ainda, é maior daquilo que nós poderíamos ter pecado. Então, ali surge a pergunta, tá bom, então, se a graça de Deus é tão grande assim, então eu posso ficar no pecado, não é? Para que a graça seja mais grande ainda. E o apóstolo Paulo responde ali no versículo 2, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado? Nós que para ele morremos. Depois, no versículo 15, ele vai apresentar quase a mesma pergunta, só que já de uma perspectiva diferente. Diz ali no versículo 15 do capítulo 6, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça. E o apóstolo Paulo fala, como é possível? Sim? E isso que ele diz aqui no versículo 16. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência desse mesmo a quem obedeceis os servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. E ele vai usar o exemplo do amo, do senhor, não é? E do escravo. E nós falamos na semana passada que nós somos ou escravos do pecado para a morte, ou nós somos escravos de Cristo, escravos de Deus para a justiça, para a vida. Sim? E que ali não há uma situação que eu possa falar, eu vou ficar no meio, eu vou ser neutral. Nem do pecado, nem do Cristo. Lamentavelmente, essa opção não existe. Ou tu eres escravo de Cristo, ou tu eres escravo do pecado. Então, nessa ideia é que o apóstolo Paulo encara essa nova secção, onde ele vai falar um pouco sobre aquilo que aconteceu conosco no pecado, e ele deseja aprofundar um bocado mais, e ele vai usar aqui outra imagem, outro exemplo, para tentar nos explicar. Agora, antes de ir ao análise dos versículos que nós temos aqui, é bom que nós nos perguntemos, por que o apóstolo Paulo insiste tanto em uma ideia, assim, no sentido de que nós já estamos na graça e que já não estamos debaixo do pecado e que o pecado não é mais o nosso dono? Será que isso é importante para nós crentes? É muito importante. Nós precisamos entender bem essa questão, porque depois, no capítulo 8, Paulo já vai falar dos benefícios
que nós temos e como essa nova vida e dali para adiante, como que essa nova vida se manifesta no novo crente, ou na nova pessoa que nós somos em Cristo. Então, por isso que ele repete, usando diferentes exemplos, usando diferentes imagens, tentando que nós possamos aperceber-nos, que nós possamos entender o que significa a justificação e o que é o resultado da justificação, que é aquilo que nós chamamos a santificação. Por isso que ele aqui, de novo, no versículo 1 do capítulo 7, ele inicia com outra pergunta. E nós demos aqui no nosso texto, não é? Que ele inicia aí de novo com uma pergunta, e eu vou colocar de novo aqui para que nós possamos ver de que estamos a falar. Versículo 1: Não sabeis vós, irmãos, porque falam o que sabem da lei. Está a falar a judeus, mas também aqueles que não são judeus, que já têm certo conhecimento do Antigo Testamento, não é? Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Então, o apóstolo Paulo está a lembrar que a lei é como um peso sobre as nossas vidas, desde o início das nossas vidas e durante todo o tempo que nós vivamos. Sim? E nesse sentido, eu quero mostrar-vos um gráfico para ver se isso nos ajuda a ir entendendo, e nós vamos ir desenvolvendo este gráfico à medida que nós vamos estar a ler. Todos nós temos um início, e nós já falamos disso. Lá em Gênesis fala que Deus criou, iniciando pelos céus e a terra, depois ele criou tudo quanto há, e no sexto dia da criação, Deus criou o homem, sim? O primeiro homem que nós conhecemos com o nome de Adão. Então, quando Adão é criado, com ele e com Eva, a sua mulher, inicia o que nós conhecemos como a raça humana. Então, quando nós estamos, todos nós que vivemos, todos nós, seres humanos que estamos na Terra, desde aquele tempo até hoje, nós temos que reconhecer a Adão como o nosso pai. Isso é que nós já estudamos também anteriormente em Romanos, quando no capítulo 5 ele estava a falar, usando a Adão como o primeiro homem e a Cristo como o segundo homem. E aqui Paulo faz uma pergunta: ignorais, irmãos, sim, que a lei tem domínio sobre o homem durante toda a vida. Então, quando nós, em todo o tempo da nossa vida, nós moramos, sim, em pecado, ou aquilo que a Bíblia chama na carne, nós moramos, a nossa vida sem Deus, sim, é regida pelo pecado, e por isso que nós falamos no capítulo 6 que nós somos escravos do pecado, e que a lei, o que fazia era evidenciar isso nas nossas vidas. E isso que nós estamos a estudar, nós estamos a estudar e nós estamos a ver nessa secção, não é? Enquanto nós estamos aqui, nós estamos a evidenciar na vida sem Deus, e estamos a evidenciar que não há outro Senhor sobre a nossa vida que não seja o pecado, que não seja a carne que está a nos guiar. Então, sem Deus, nós somos escravos do pecado, estamos debaixo do pecado. E a lei é aquilo que nos apresenta, a lei é aquela que nos mostra qual é a nossa realidade. Agora, o apóstolo Paulo vai usar um exemplo para nos explicar isso. O apóstolo Paulo vai usar um exemplo que nós conhecemos, que é o exemplo do casamento, sim? É onde ele vai apresentar a situação de uma mulher que diz ali no versículo 2, ora,
a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Então, tudo aquilo que nós sabemos e não importa no país que nós estejamos ou qual seja a nossa origem, nós sabemos que, por lei, sim, quando uma pessoa se casa com outro, fica ligado a essa pessoa. Sim? Não há maneira de desfazer isso. Enquanto a outra pessoa esteja viva, não é? Nesse caso, a mulher, do exemplo do apóstolo Paulo, fica ligado ao marido. Sim? Eu sei que muitos de nós já estaríamos a pensar, pronto, é muito fácil solucionar isso, não é? Colocar alguma coisa na comida do marido e pronto, ver se nós não podemos nos desligar mais rapidamente dessa situação. Agora, interessante que o apóstolo Paulo fala que, claro, se o mesmo morrer, sim, a desobrigada ficará da lei conjugal. Agora, é interessante, irmãos, ver que a lei está dominando o homem, e nessa comparação é a relação de a mulher com o seu marido. E esse casamento, há um casamento ali, e esse casamento é um casamento muito turbulento. Por que é turbulento? Porque o marido é o marido perfeito. O marido não falha jamais. Ele faz tudo certinho, ele é trabalhador, ele cumpre a sua parte do contrato legal, do contrato do casamento. Sim? Só que o problema está no lado da esposa. A esposa não consegue cumprir tudo aquilo que o marido pede dela, tudo que o marido espera dela. Ela desejaria fazê-lo, não é? Ela desejaria poder servir melhor ao marido, ela desejaria poder acompanhar o marido, mas o marido é tão bom, o marido é tão perfeito, que ela não consegue, e isso coloca ela em uma situação tão difícil, tão complicada, não é? Mas aí chega o versículo 13, diz o apóstolo Paulo, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Ela conhece o outro homem, sim? Aquele outro homem, ele é tão bom, ou talvez mais, ele é melhor ainda que o marido atual, só que esse homem, ele é perfeito, mas é doce, sim? É tudo aquilo que ela sonhou. Então, mas o problema, ela está casada, sim? E o marido dela ainda está vivo. Ela não pode iniciar um novo relacionamento com esse homem por causa da ligação do casamento. Então, diz ali o apóstolo Paulo no versículo 3, porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Então, se o marido morre, ali ela fica viúva e ela fica liberada, não é? Ela é livre para voltar a casar e ir e casar-se com esse homem que ela conheceu. Mas o problema é que o marido tem que morrer. Sim? Se o marido morre, ela é livre. Se o marido não morre, ela continua ligada ao marido. E o que acontece nos casamentos, não é? No momento que nós assumimos um compromisso com uma pessoa, antigamente nós assinávamos, não é? E no Paraguai sempre se falava que era o livro preto, não é? Que nós firmamos o livro preto, aunque o livro não era preto, mas a ideia que estava por trás é que, uma vez que nós assinamos, não há maneira de fugir desse compromisso, a não ser que a outra pessoa morra. E isso acontece, não é? E isso que o apóstolo Paulo está a apresentar, um exemplo que é conhecido por todos. Só que a solução que Deus dá a essa ligação que nós temos à lei, sim? Porque a lei sempre está a nos acusar, nós pecamos e a lei evidencia o pecado em nós, a lei
é como aquele opressor que está sempre nos lembrando, olha, tu falhaste, sim, aqui está o teu historial de vida, e aqui fala que tu fizeste, e comparando com a lei, tu eres falho, tu eres pecador. Então, a lei está a lembrar tudo isso. Como que eu posso me livrar disso? Como que eu posso deixar de estar debaixo desse jugo opressor que é a lei? E aqui nós precisamos falar, ainda que nós vamos falar um pouco mais disso, mas nós não estamos a falar que a lei seja má. E a lei aqui, estamos a falar da lei moral de Deus, sim? Representada nos 10 mandamentos, mas naquele conjunto de leis que nós encontramos no Antigo Testamento. É mal? Não, claro que não, porque foi dada por Deus. Então, não poderia ser alguma coisa má. Só que a nossa ligação, como nós nascimos em pecado, nós estamos em pecado, nós estamos na carne, estamos ligados a Adão, na sua injustiça, então nós ficamos ali presos daquela realidade. Agora, versículo 4. Assim, meus irmãos, Paulo continua a sua argumentação, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, sim? Para pertencerdes ao outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Paulo continua o seu exemplo, ele continua a sua argumentação, só que aqui ele faz uma mudança. Quem que morreu? Quem que foi que morreu? Morreu o marido? Foi o esposo que morreu? Nós voltamos a ler. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei. E aqui nós já descobrimos que o marido é a lei, o marido perfeito é a lei, e a esposa imperfeita somos nós, aqueles somos todos nós. Mas é interessante que no exemplo do apóstolo Paulo, não é o marido que morre, é a esposa que morre. Sim? Lembra que nós falamos isso? Que nós morremos quando Jesus morreu, na sua morte, nós estávamos com ele. E na sua ressurreição, nós estamos com ele também, que é aquilo que nós exemplificamos quando passamos pelas águas do batismo, não é? Eu sou uma pessoa, eu morri com Cristo quando eu entro debaixo da água e eu volto a sair já como uma nova pessoa, se tendo morrido o velho homem, aquilo que era antigo. Então, isso que Paulo fala aqui, assim que, meus irmãos, também vós morreste, a esposa morreu, sim, relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, quando Cristo morreu. E agora, eu ressuscitei com Cristo, por isso que fala para pertenceres ao outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Quando Cristo morreu, eu morri. Quando Cristo ressuscitou, eu ressuscitei. E agora eu sou livre para poder casar com ele. Sim? A mulher é livre para poder ter um novo relacionamento, para poder estar em uma nova comunhão com aquele que é tão bom, tão perfeito, mas ele é tão amoroso, ele é totalmente diferente àquilo que a lei representava. Mas há um detalhe aqui interessante. Sim? Enquanto nós estávamos ligados, sim, ao pecado, quando nós estávamos ligados à lei, a culpa da lei, tudo quanto nós fazíamos, a única coisa que fazia era acrescentar a nossa pecaminosidade, sim? A nossa iniquidade. Tudo quanto nós fazíamos era só ir mais para o fundo. Mas agora, em Cristo, diz o apóstolo Paulo, nós podemos dar frutos, mas para Deus. Sim? Mas para Deus, por isso que o apóstolo Paulo continua a trabalhar essa imagem. Porque quando, versículo 5, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. É isso que o apóstolo Paulo está a explicar, é isso que nós estávamos a falar, não é? Enquanto nós estávamos na carne, sim? Lembra, nós iniciamos com Adão, nascimos com Adão, enquanto isso estava a acontecer,
e nós estávamos debaixo do domínio do pecado e debaixo da ação da lei, que a única coisa que ele fazia era realçar, evidenciar a nossa situação pecaminosa perante Deus, não é? Operava em nossos membros e o fruto que nós fazíamos, ou que nós produzíamos, era fruto que nos levava à morte. Cada vez nós nos fazíamos mais odiosos para Deus. Cada vez éramos mais inimigos de Deus, estávamos muito mais longe de Deus. Mas, como agora nós já temos uma nova vida em Cristo, sim? Diz o versículo 6, e lembrem, irmãos, aqui o trabalho que o apóstolo Paulo faz enquanto ao tempo, não é? As palavras que determinam o tempo. No versículo 5, ele falava, porque quando vivíamos no passado. Versículo 6, agora, porém, sim, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Agora, quando vivíamos segundo a carne, tempo passado, agora, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Ou seja, já não estamos debaixo da opressão do pecado, já não estamos debaixo da culpa da lei, de modo, e isso tem uma consequência em nós, que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. E aqui o apóstolo Paulo tem uma maneira tão especial de falar as coisas, não é? Antigamente, sim, tudo quanto nós fazíamos era pecar, e ao pecar nós ofendíamos a Deus. Sim? Então, a letra da lei, de isso que ele está a falar, aplicava sobre nós o seu jugo opressor, enquanto nós estávamos debaixo do pecado. Mas hoje, agora, nós vivemos em novidade de espírito. Sim? O que significa viver em novidade de espírito? E, lamentavelmente, muitas das nossas Bíblias traduzem a palavra espírito ali com minúscula. Eu não sei como está na sua Bíblia. Mas ali, eu acredito, e muitos comentaristas falam disso também, está a falar do Espírito Santo em nós. O que o Espírito Santo faz em nós, irmãos? Ele nos dá nova vida, nós temos uma nova vida, ele nos dá novos dons, sim? Novos desejos primeiro, o nosso desejo já não é servir à carne, já não é servir ao pecado, o nosso desejo agora é servir a Deus, estar com Deus, nós temos novas atitudes, aquilo que era normal para nós na nossa antiga vida, agora é novo, porque Deus transformou isso. E nós temos novas escolhas, novas decisões que tomar, novos dons, novos talentos, ou seja, tudo é novo, por causa que nós estamos em Cristo. Por causa que nós estamos em Cristo. Lembra que o apóstolo Paulo fala que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Sim? As coisas velhas passaram, tudo é feito de novo, tudo é feito novo. E isso que o apóstolo Paulo está a falar aqui. Nós, no Antigo Testamento, temos um texto que mostra tão claramente, irmãos, o que o apóstolo Paulo está a nos querer ensinar. Eu quero compartilhar com vocês em Jeremias, no capítulo 31, Jeremias 31, diz assim a palavra do Senhor, versículo 31 ao 34. Diz assim: Eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança, isso é uma palavra importante, com a casa de Israel e com a casa de Judá, representando já aqui também aqueles que iriam entrar em uma nova relação com Deus, não é? Não conforme a aliança que fiz com seus pais, a lei, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, sim. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa
de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Interessante aquilo que Deus está a falar aqui. Imprimirei a minha, como que diz, leis também na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Sim? Quão importante é que nós possamos reconhecer, irmãos, que se nós estamos em Cristo, nós temos novos desejos. Lembra que nós falamos isso? Novos desejos, sim? Novas atitudes, novas escolhas. O que são esses novos desejos? Nós desejamos cumprir a lei de Deus. Mas por quê? Porque alguém está ali por trás de mim com o látigo, não é? À espera que eu esteja a falhar? Não. Porque é um desejo que sai do dentro, que é a grande diferença com a lei. A lei é uma maneira de tentar impor sobre nós, de fora para dentro, aquilo que nós temos que fazer. E acontece muitas vezes nas igrejas, não é? Quando nós tentamos que os irmãos caminhem de uma maneira e nós falamos, irmãos, vocês têm que fazer isto, vocês têm que vestir dessa maneira, vocês têm que fazer as coisas dessa maneira, e nós vemos que os irmãos não mudam, não fazem. Por quê? Porque não é a maneira de Deus, não é o trato de Deus para conosco, de fora para dentro. Ao contrário, Ele trata a nossa mente, Ele trata o nosso coração, para que isso seja uma resposta natural, sim? Por isso que diz aqui, ninguém não ensinará jamais cada um a seu próximo, no sentido, não que não seja necessário ensinar, mas que é diferente, não é que eu obrigo aos meus alunos a aprender. Meus alunos querem aprender e eles vêm a perguntar porque querem conhecer mais de Deus. Isso é uma coisa muito diferente, é uma coisa totalmente diferente daquilo que nós estamos acostumados, não é? Daquilo que nós ouvimos. Mas isso é a novidade de espírito, sim? Isso é que significa novidade de espírito. Depois, nós temos outro texto, Ezequiel, no capítulo, nós podemos ver capítulo 11 primeiro, Ezequiel capítulo 11, versículo 19, Ezequiel capítulo 11, versículo 19 19 e 20, diz assim a palavra do Senhor, dar-lhes-ei um só coração, espírito novo, porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o Deus. Eu, disse o Senhor, de novo, dar-lhes-ei um só coração, espírito novo, porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei o coração de carne. Que isso está muito conectado com aquilo que ele fala no capítulo 36 também, capítulo 36, versículos 26 e 27. Diz assim, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Isso que o apóstolo Paulo está nos falando aqui, irmãos. Sim? Ou seja, recapitulando e tentando perceber, sim? O antigo esposo que nós tínhamos, a lei, ele tentava nos obrigar a caminhar por um caminho correto, sim?
Só que para nós isso era uma carga, porque também em nós havia uma fraqueza, em nós havia uma limitação, que era que nós éramos escravos do pecado. Agora que nós estamos casados com Cristo, essa é a imagem do apóstolo Paulo, ele é o nosso novo esposo, ele não somente assina o documento de casamento, sim? Ele não somente assume um compromisso, lembra? Nova aliança conosco, mas ele faz alguma coisa na nossa mente e no nosso coração, de tal maneira que para nós é natural servir a Deus. Para nós é natural seguir a Deus. Para nós é natural viver em novidade de vida. E nós temos que ter cuidado aqui com os extremos. Um extremo é o legalismo, aquilo que nós chamamos de legalismo, sim? E o legalismo, o que é? É aquele intento do exterior fazer uma transformação na pessoa, sim? Então, tu podes transformar a maneira de viver, a maneira de vestir, desculpa, tu podes transformar até a maneira de pentear o cabelo, tu podes transformar a maneira de falar, talvez, que seja uma certa maneira, mas tu não podes mudar o coração. Sim. Qual é a obra que Deus faz em nós? Ele muda o coração para que tudo isso depois seja uma resposta natural. O outro extremo é aquilo que o apóstolo Paulo está a atacar aqui. Não é porque eu já não estou no legalismo, sim, debaixo da lei, é que eu estou no libertinagem, naquela liberdade extrema, que eu posso fazer o que eu quero. Por quê? De novo, o exemplo anterior, no capítulo 6, no final do capítulo 6, era: eu agora sou escravo da justiça. Eu estou debaixo da justiça, debaixo de Deus. Deus é o meu novo Senhor. E nessa imagem agora, no capítulo 7, o apóstolo Paulo fala que nós temos um esposo. E esse esposo é Cristo. Então, não é que nós vamos fazer aquilo que nós queremos. Nós vivemos a nossa vida para Deus. Nós vivemos a nossa vida para servir a Deus. Por isso que o título desse estudo era Servamos a Deus em novidade, sirvamos a Deus em novidade de espírito. Isso nos leva a fazer uma pergunta. Como que é o teu serviço ao Senhor? Como que tu estás, como que é o teu relacionamento com Deus? Sim? Tu te relacionas com Deus em base àquilo que Deus pode fazer por causa dos teus pecados, e tu estás sempre com aquele olhar assim com medo para cima, a ver se Deus não está ali em cima de ti para castigar-te? Ou o teu relacionamento com Deus é um relacionamento de amor, sim? É onde a única coisa que tu desejas fazer é agradar ao teu Deus, ainda que tu sabes que é difícil, ainda tu estás na luta, e Paulo vai falar disso um bocado mais à frente, nesse capítulo 7. Tu ainda estás a trabalhar em ti próprio, mas o teu novo marido é tão amoroso que ele te ajuda a fazer isso, que ele vai mudando coisas na tua vida para que tu sejas cada vez melhor. Sim? Eu espero que essa seja a tua realidade. Eu espero que essa seja a experiência que tu tenhas com Deus. E se tu ainda estás como escravo do pecado, tu ainda não tens esse desejo de servir, de seguir ao Senhor, eu quero orar contigo. Eu quero pedir que o Senhor tenha misericórdia de ti e te ajude a sair daquele antigo esposo. Mas lembra, para isso tu tens que morrer. Como que tu morres? Reconhecendo o teu pecado, reconhecendo-te pecador e clamando ao Senhor por misericórdia, morrendo com Cristo na cruz, reconhecendo que Cristo morreu por ti na cruz para pagar os teus pecados que tu cometeste, sim? E que a partir de agora tu tens uma nova vida em Cristo e que tu vais a caminhar conforme Deus te indique. Vamos orar, pedir que o Senhor nos ajude nessa nova caminhada. Deus, obrigado pela tua graça, pela tua palavra, pela tua misericórdia. Senhor, nós queremos poder viver nessa novidade de espírito que diz aqui o apóstolo Paulo. Senhor, é tão difícil para nós muitas vezes, porque nós sabemos que somos fracos.
Muitos de nós talvez temos sido enganados também, Senhor, onde nós tentamos fazer as coisas para agradar-te, nós tentamos viver de uma maneira que te agrade, mas os nossos esforços são tão inúteis, Senhor, e nós sentimos-nos tão frustrados. Mas precisamos reconhecer que estamos tentando fazer as coisas nas nossas forças e o pecado que está em nós, Senhor, a lei que nos acusa, nos fazem lembrar que nós ainda estamos debaixo da escravidão do pecado, da escravidão da morte. Por isso clamamos, Senhor, por misericórdia para aquelas pessoas que estão nessa situação. E pedimos, Senhor, que eles tenham a oportunidade de te conhecer, a oportunidade de experimentar esse novo nascimento em Cristo, morrer ao pecado e viver agora, de agora em adiante, com Cristo, Senhor. Senhor, toca os seus corações, muda as suas vidas, muda o coração de pedra e dá, Senhor, um coração de carne, para que eles possam te servir com amor, por amor, em resposta àquilo que tu fizeste por nós, através de Jesus Cristo na cruz. Obrigado, Senhor. Oramos a ti, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado por estar conosco, obrigado por nos acompanhar nesta série de estudos. Eu falei que isso aqui está a ficar cada vez mais profundo, não é? Mas é tão bom mergulhar na palavra de Deus, é tão bom poder entrar nela e ver tudo aquilo que Deus tem para nos ensinar, tudo aquilo que Deus tem para nos mostrar. Vamos a confiar no Senhor e nos convidamos a nos acompanhar nesta série de estudos. Se nós podemos ajudar-te de alguma maneira, por favor, entre em contato conosco através das redes sociais, ali tu tem todos os nossos contatos também, e que nós possamos estar juntos nessa caminhada. É nosso desejo que a tua experiência de vida seja uma experiência de servir em novidade de vida a Deus. Que o Senhor te abençoe. Obrigado.